Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, apóstolo da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje na igreja, não existe mais apóstolos. Entenda, apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus e eles foram responsáveis por lançar o alicerce, o qual é Cristo. E então todos nós devemos estar fundados, devemos estar em cima desse alicerce. Uma parede fora do alicerce, essa parede ela pode cair a qualquer momento. E como eu prego aqui no meu canal, o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé não vem de nós, eu queria estar trazendo tirar uma dúvida que muita gente tem, que acha realmente que um cristão verdadeiro pode perder a salvação, pode se apostatar da fé. Não tem como eu saber quem é cristão verdadeiro, não tem como ninguém saber quem é cristão verdadeiro. A palavra de Deus diz que o Senhor conhece os que são seus. Ponto final. É essa o jeito de saber. Quem sabe é o Senhor. Mas automaticamente a Bíblia fala que quem crê tem a vida eterna, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Ou seja, quem crê tem a salvação. E a gente deve ter essa certeza viva no nosso coração. Ah, mas eu posso perder a salvação se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Não. Você pode perder a comunhão, você pode parar de dar um bom testemunho, parar de gerar frutos. Muitas vezes as pessoas falam assim, aqui fala sobre a árvore que não dá fruto, que é corta e é lançada no fogo. Entenda que a gente está falando de testemunho. O testemunho dos judeus foi cortado por um tempo. Eles vão se voltar a ser enxertado na oliveira, como fala em Romanos 5, que eles vão voltar a ser enxertados na oliveira, para o Senhor voltar a tratar com eles. Em Atos 15, fala que agora o Senhor irá tirar um povo para o seu nome dentre os gentis. Entende? Para depois voltar e reedificar o tabernáculo de Davi, que concorda com Romanos 11. E a gente tem que entender que a palavra de Deus ela é concórdia, ou seja, ela anda de acordo com ela mesma, ela não entra em contradição. Entenda, se uma pessoa é de Cristo, é de Cristo. E eu não sei quem é de Cristo, mas a pessoa em si, ela deve ter certeza que ela tem a salvação. A única pessoa que eu tenho certeza que tem a salvação sou eu. Eu pego e falo, eu tenho fé, eu creio, mas eu creio no meu Senhor, eu creio no que está escrito. Ele diz que não vai perder de maneira nenhuma. Ah, mas se você fizer isso, fizer aquilo, já chegaram a cogitar casos horríveis. Ah, se você acabar fazendo uma coisa com alguém, tal coisa, e aí, você morrer, e você vai para o céu. As pessoas começam a planejar as coisas mais horríveis, mais horrendas, para poder arrumar um jeito do Senhor falar assim, ah, não, aí o Senhor não consegue me salvar, não. Entenda, o Senhor não salva você pelo que você fez ou pelo que você faz. A salvação por graça não é por guardar mandamentos. Não é para guardar, quem está escrito na Bíblia, que quem guarda a minha palavra e permanece, aí sim. Observa, ele está falando de discipulado. Quem crê, para crer tem que crer na palavra. Primeiramente isso. Se você crê na palavra de Deus, você vai crer que você é salvo por graça, favor imerecido e não por obras. Eu trouxe aqui um versículo que está em João 20, a partir do versículo 27. Depois desse a Tomé, chega aqui. Depois disse a Tomé, chega aqui e toca o teu lado,
aqui ao teu lado e vê as feridas, as minhas mãos. Chega a tua mão e mete no meu lado, e não mais seja incrédulo, mas crente. Ou seja, todo momento ele está falando o quê? Para não ser incrédulo, para crer. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, crestes? Bem-aventurado os que não viram e crerão. Ou seja, nós somos bem-aventurados. Por quê? Nós vimos o Senhor Jesus. Entenda isso. Nós não vimos, mas nós cremos por fé, crendo naquilo que não vimos. Porque se nós vermos, não é fé. Entende? A fé é a prova das coisas que não se vê, que não vemos. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, crestes? Bem-aventurado os que não viram e crerão. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Ou seja, nós devemos crer somente isso, para termos vida em seu nome. O Senhor, ele deixa bem claro. Quando a gente pega João 6, que é um capítulo que eu sempre leio muito aqui, mas eu vou pegar novamente, que a gente está falando sobre o crer e o não crer. E a gente vê a todo tempo que tinha muita gente que ia atrás do Senhor Jesus, tinha multidão que ia atrás dele. Não era uma, duas, três, 100 pessoas, não, eram muitas pessoas que iam atrás dele. Será que todo mundo estava indo atrás dele porque tinham visto que ele era o Messias? Porque tinham visto que ele era o Filho de Deus? Entende? E sabe, as pessoas têm que entender isso. Muitas pessoas também hoje estão indo atrás. Mas será que estão indo mesmo a ele ou estão indo só atrás dos benefícios? A gente vê que esses judeus aqui tinham ido atrás de Jesus porque tinham comido no dia anterior pão e se saciado. E o Senhor Jesus fala: me buscais, mas não pelos sinais que vistes, mas pela comida que comestes, pelo pão que comestes e vos saciastes. E aqui os judeus vão e perguntam, João 6, versículo 28. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Observa, eles perguntam no plural. Quais são as obras de Deus para se fazer? Jesus lhe respondeu: a obra, no singular. Era as obras, e agora Jesus responde no singular. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Quem Deus enviou? É o próprio Senhor Jesus. É isso, a palavra de Deus, a salvação, a chave está aí. O evangelho é esse. Creia. Somente isso. É só crer no Senhor Jesus. Mas, no versículo 26, eles vieram murmurando, né? Falando que não criam. Mas, como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credeis. Eles estavam vendo o Senhor Jesus, mas não estavam crendo. Entende? E assim também é hoje, quando um cristão fala que só crê em Jesus, não, só crê em Jesus não, tem que fazer a obra, senão você perde a salvação. E a gente vai entrar nessa parte agora, a gente vai estar chamando o Senhor Jesus de mentiroso. Se a gente falar, se não tiver a obra, aí perde a salvação. Como assim? Se não perseverar na doutrina, perde a salvação.
Mentira. Vai sim, vai perder a comunhão. Você pode perder a comunhão. A salvação jamais. Porque você foi salvo pelo que você fez ou pelo que você pode fazer? Ou você foi salvo por graça, por um favor imerecido, por algo que você não merece? Por meio da fé, uma fé que nem de você veio. É dom de Deus. A gente tem que entender que o Senhor Jesus nos ama. E esse momento é um momento de graça. Aonde seja o cara pior do mundo, mais cruel, imagina o pior bandido do mundo. Se ele crê em Cristo Jesus, ele está salvo. Independente se ele parar com as práticas dele ou não. Certamente vai haver uma mudança nele, sim. Porque o Espírito Santo de Deus vai passar a habitar nele. E se ele resistir ao Espírito Santo e continuar fazendo os afazeres errados que ele fazia, ele vai receber o castigo da morte. Como está escrito, se alguém destruir o templo do Espírito Santo de Deus, que somos nós, Deus nos destruirá. E a gente vê isso em 1 Coríntios 3, e a gente vê em 1 Coríntios 5, que ele também fala para um jovem que estava em pecado. Eu falei jovem, nem sei se é jovem. Para um rapaz que estava em pecado moral, estava possuindo a sua madrasta, que ele fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A gente vai continuar lendo aqui, a gente vai ver que o Senhor Jesus fala que a carne para nada aproveita, mas o espírito é o que vive e fica. Entende? O espírito é o que vive e fica. O espírito não morre, não se faz. Mesmo o do incrédulo. Só que o do incrédulo, ele vai receber o juízo. E o espírito do cristão não vai. Sabe por que não vai? Porque Jesus já recebeu. Um cristão, de verdade, ele sabe que ele não entra em juízo, como a palavra de Deus fala. Por quê? Porque o Senhor Jesus já recebeu o juízo de Deus. Ele, naquelas 3 horas de trevas ali na cruz, ele não pôde ter comunhão com Deus. Isso que ele toda hora pedia para, se possível, passasse aquele cálice dele. O medo dele não era medo de ficar pendurado numa cruz, de receber açoites, de ser furado por pregos, de receber chibatadas. Não. O medo dele não era medo da morte, não. O medo dele foi ter que passar por 3 horas de trevas, de não ter comunhão do Pai, de provar o peso do nosso pecado, do meu, do seu pecado, dos que creem. Na verdade, ele morreu pelo pecado de todos, mas nem todos querem crer. A todo aquele que crê tem a vida eterna, como a palavra fala, sem fazer distinção, como a palavra de Deus mesmo diz. Seja ladrão, seja prostituta, seja o que for, creu em Jesus, recebe a vida eterna. E se essa pessoa ela não mudar de vida, porque uma vez que ela se torna filho, e Deus fala na palavra dele, que Deus açoita é bater, Deus corrige, açoita a todo que recebe por filho. Então é simples assim, Deus corrige a todo aquele que ama. A gente vê em Apocalipse 3, em Laodiceia, falando a mesma coisa, que Deus açoita, corrige a todo que ama. Então é muito simples. 37, no versículo 37, o Senhor Jesus fala: mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Esse é o 36, né? Todo o que o Pai me dá virá a mim. Então, todo o que o Pai dá a ele, vai a ele. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, é impossível que o Senhor Jesus lance alguém fora. Porque eu
desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus não veio aqui fazer a vontade dele. Ele veio aqui no caráter de um filho e um filho obediente ao seu pai. E obedeceu até a morte, morrendo de morte de cruz, morrendo por nós, para nos dar a salvação. E qual é a vontade desse pai que enviou ele? Vamos ver? E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, a vontade de Deus é essa, que ele ressuscite a todos no último dia, que ele não perca nenhum. Aí você vai falar assim, pode perder sim, se a pessoa quiser se afastar, quiser se perder, aí ela pode. Você tá dizendo que você não está entendendo, quem leva a pessoa até Jesus é o Pai. É somente se o Pai der, como a gente vai ver mais abaixo, é somente se o Pai der. E todo o que o Pai me dá, de maneira alguma, nenhuma. Não tem uma maneira. Se ela quiser, por si mesma ela pode. Não, é de maneira alguma, nenhuma. Não existe possibilidade. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando alguém não crê que é isso que está sendo dito, ela simplesmente fica, será que ela realmente crê que Jesus Cristo é Deus? Que ele está dizendo que ninguém vai arrebatar uma ovelha da mão dele? Ele acha que tem alguma coisa para ele fazer? Será que essa pessoa realmente crê? É isso que é a questão. Se você crê, independente do caminho que você tomar, você não se perde. Você pode sim perder a sua vida, perder a comunhão e ser açoitado por esse mundo, ser entregue a Satanás para a destruição da sua carne. Mas a sua alma, o seu espírito, jamais, não tem como se perder. Uma vez salvo, sim, salvo para sempre. A palavra de Deus não mente, não entra em contradição. Por mais que tenham versículos que possam parecer, se aqueles dias não fossem abreviados, quem não perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu escuto muito isso. Aí eu lê mais um pouco à frente, continua lendo. Aí vai ver, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ali está falando da vinda de Cristo aqui na Terra, como para abertura, para entrar no reino. Ali não há arrebatamento. Ele está vindo para tratar com os judeus, para trazer juízo. Entenda, a igreja não passa em juízo, não entra em juízo. É o que a palavra de Deus, ela não entra em contradição. Veja, em João 3, em João 5, fala a mesma coisa. Quem crê em Jesus não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Entende? 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Aqui nós vemos que aquele que crê tem a vida eterna. A gente encontra em João 3 também, falando que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Entende? Jesus foi levantado igualmente aquela serpente de bronze no deserto.
todo mundo só tinha que fazer o quê? Olhar para a serpente. E ficava o quê? Curado, não morria. E da mesma forma, a gente tem que pegar e olhar para a cruz e ver que Cristo morreu nos nossos pecados, nos nossos delitos. Não temos dívidas mais para pagar a Deus. O cristão passa por um tribunal, sim, mas não é o trono branco de Apocalipse. Passa pelo tribunal de Cristo, de avaliação de obras, como está em 1 Coríntios 3, como está em 2 Coríntios 2, e como está em várias passagens que falam que nós devemos prestar conta do que fizemos, ou mal ou bem. E nós, quando entendemos essas coisas, que um salvo ele não perde salvação, mas ele vai prestar conta. Se ele fizer alguma coisa de errado nessa terra, ele vai prestar conta aqui de errado. E as coisas boas, ele vai receber galardão. O que ele fez para o Senhor de bom, de agradável ao Senhor, ele recebe galardão, como está escrito na palavra. Lá em 1 Coríntios 3, deixa bem claro que se alguém tá edificado em cima do alicerce da igreja, qual é o alicerce? Cristo. Então, se está em cima do alicerce, que é Cristo, ou seja, o crer, vamos botar assim, qual a maneira de se fixar no alicerce? É crendo. Uma vez que creu, está no alicerce. Acabou. Ponto final. Não tem como sair do alicerce. E agora, que a pessoa está no alicerce, se ela construir um edifício, seja de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará no dia do Senhor. A obra que não se queimar receberá galardão. E a obra do que se queimar, ele perderá a salvação? Não. Ele receberá a salvação do mesmo jeito. Só que ele vai sofrer detrimento, como a palavra fala. Porque a obra dele não tinha, ou era falsa, ou era uma obra natural, se queimou. Se queimou. O fogo queimou. E aí, se a obra dele se queimou, ele não receberá galardão. E a palavra fala que ele sofrerá perda, detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, como de raspão. Não tem como um salvo perder a salvação. É impossível. Se a gente falar que pode perder, a gente está chamando o Senhor Jesus de mentiroso. Porque ele fala que não vai perder um sequer. Entende? E aqui a gente consegue ver que a única maneira de ir até Jesus é somente se o Pai der. Ou seja, somente quem é vindo do Pai. Como que é ser vindo do Pai? É quem recebe a vida de Deus, a vida para poder crer. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todo homem, vamos botar assim, por mais que o homem pareça um bonzinho homem, que o homem faça caridade, que ele seja bom, isso, outro, se ele não crê que é salvo por graça, se ele não crê no Senhor Jesus, ele está morto. Não serve para nada. E a partir do momento que ele percebe, ele sente os pesos dos pecados dele, nem que seja pecados que ele nem pratica, mas só fica na mente, mas é pecado. E aí, a partir daquele momento, ele percebe tanto que ele é pecador, e às vezes muito mais que os que têm pecado mostra. E às vezes ele pega e fala, caramba, e agora? Como é que eu faço para me salvar? Como eu consigo salvação? E ele lê na palavra de Deus, ou escuta a palavra de Deus. Quem crê, porque o Senhor Jesus fala, quem crê em mim tem a vida eterna. E é isso. E ele crê, porque ele recebe vida para poder sentir os pesos dos pecados dele. Uma pessoa que não se acha pecador, que acha que, não, o Senhor Jesus pagou os meus pecados até a minha conversão, agora eu tenho que perseverar para mim poder ser salvo. Tá bom. Vem cá. A palavra de Deus deixa bem claro que sem derramamento de sangue é impossível
que haja perdão de pecados, ou seja, que o pecado seja remido, seja apagado esse pecado. E quando a gente entende isso, a gente fala, como é que a pessoa quer se salvar? Depois que se o Senhor Jesus pagou as dívidas dela, só ter conversão. Para e pensa. Quem vai morrer por ela agora? Para ela poder haver expiação de sangue. Lembra que a pessoa tem que ser 100% justa. E o único justo é o Senhor Jesus. A palavra diz que o Senhor Jesus não pode mais morrer. Que ele morreu uma vez. Ele venceu a morte. E agora? Como é que ela vai fazer com aquela raiva que ela teve de uma pessoa? Se lembra que aquela inveja? Não estou falando só de coisas que nem... não pratiquei pecado nenhum. Como é que ela vai pagar, prestar contas das coisas ruins que ela pensou? Ou vai falar que você não pensou mais? Entenda. Entenda. A salvação é por graça. Sem remissão de sangue, sem expiação de sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Só o sangue do Senhor Jesus pode nos limpar. Quando cremos que toda a linha temporal nossa foi paga. Não, só até minha conversão. Senhor Jesus morreu aproximadamente 2000 anos. Vai dizer então que daqui agora para frente todo mundo tá condenado. De 2000 anos para cá, não tem mais salvação não, porque como é que ele já morreu? Ele pagou seu pecado dos que estavam para trás. Não, exceto a conversão. Tá, e depois então não existe, a palavra de Deus era para falar, pecou já era. E todos estariam na mesma situação de antes. Ou teriam que ser batizados não, batismo não traz salvação. Teriam que se converter e ser mortos na hora. Assim, a pessoa se converteu, aí vai descer o batismo e já se afoga ali para poder ser salvo. Seria isso. Mas não tem como. A gente entende que a gente é salvo por graça, por meio da fé. Essa fé não vem de nós, é de Deus. O amor de Deus, ele é grande. Esse momento é um momento de misericórdia. É um momento que ele está à porta. Ele está de braços abertos, recebendo a qualquer um que crê. No versículo 60, a gente começa a ver o seguinte. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvir? Entendam, aqui no versículo 60, ele estava vindo falando de que ele era o pão da vida, de que ele era a palavra, que ele era a vida eterna, e ele vinha dizendo que se eles vissem o Filho do Homem voltar para onde tinha visto, e eles o tempo todo não estavam acreditando, eles não queriam aquele discurso, eles não queriam ouvir que a única fonte de alimento, a única fonte de bem-estar, vamos dizer, igual hoje em dia a gente chega e fala assim, a vida eterna é Cristo. A pessoa acha que vida eterna, agora eu tenho vida eterna, lá no céu eu vou ficar à vontade, eu vou passear. Ele não entende que a vida eterna é Cristo, que a nossa ocupação vai ser com Cristo. Aí a pessoa faz. E isso, e do mesmo jeito, ninguém quer Cristo. O ser humano natural não quer Cristo. Como assim? No céu eu vou ficar adorando o Senhor? Vou ficar só ocupado com o Senhor? É muito esquisito isso. E muita gente não quer aceitar isso. E realmente as pessoas que estão assim, elas ainda não entendem. Elas não entendem o quanto Deus nos amou. Nós somos feituras suas, os que creem, né? Criados para andar nas boas obras, para andar com Ele, para estar junto dEle. Entendemos que as boas obras, todas, foi Deus, foi nosso Pai que criou para que nós andássemos nela. Entenda isso. Estar com o Senhor é a melhor coisa do mundo. Ele nos ama. Ele se entregou por nós. O amor de Cristo nos constrange.
Aí então ele pega continuando no 61. Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Ele faz a pergunta aos seus discípulos. Entenda que seus discípulos aqui não são os 12 apóstolos, não. Tá ok? A gente vai ver mais pra frente isso. Quereis, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. Como eu tinha dito antes, quando a gente lê, a gente entende que o Espírito é o que vive e fica. A carne para nada aproveita. Por isso nós aguardamos no arrebatamento a absorção, como está escrito na Bíblia, desse corpo corruptível pelo corpo incorruptível. Nós que estamos vivos e os que estão mortos vão ser ressuscitados. A gente nós não seremos primeiros que eles, mas juntamente com eles, depois deles ressuscitarem, arrebatado nos ares, e os nossos corpos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Maravilhoso isso. Mas há alguns de vós que não creem. Qual é o problema? Mas há alguns de vós que não creem, não criam. Observam, tinham visto ele fazer milagres, curar pessoas, multiplicar pão, peixe, e não criam. Estavam indo atrás dele por quê? Porque comeste e saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, ao qual o Filho do Homem vos dá. E qual é essa comida? A palavra dele. A palavra dele é vida. Então, quando aceitamos que Jesus é Cristo, que Jesus é Deus, que ele morreu em nossos pecados, nós temos a vida eterna e não podemos perder essa salvação. Porque fizemos o que para merecer? Nada. Eu criei. O dom não vem de você, a fé não é de você, é dom de Deus. Entende? Não vem das obras. Muita gente fala, não, mas tem que guardar os mandamentos. Não vem das obras. Se eu tiver que guardar mandamentos, eu sou salvo porque eu guardei o mandamento. Então, já é obra. No 65, ele fala, e continuou, pois isto vos disse que ninguém, entenda, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Então ele termina aqui dizendo logo a isso. Ninguém pode vir a mim se do Pai não for concedido. E quando a gente volta lá em cima, no 37, a gente vê que todo que o Pai me dá, eu não vou perder nenhum. É isso. Todo que o Pai me dá, receberá a vida. E ele não perderá nenhum. Leia o versículo 37. Perguntou então Jesus aos 12. Como eu falei novamente, os discípulos eram todo aquele povo. Tinham, se eu não me engano, no dia anterior, que tinham comido do pão, eram cerca de 5.000 homens. Olha a quantidade de gente. E a gente vê que depois não ficou, acho que 100 e poucas pessoas, não chegava a 200. Entende? 5.000 ficou 100 e pouquinhas. A gente vê em Atos 2 um pouquinho de gato pingado que ficou. Entende? Por causa disso, muitos dos seus discípulos... Perguntou Jesus
perguntou então Jesus aos 12: Quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós já temos crido. Entende? E bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12? Então, ele escolheu os 12. Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era ele o que o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, nós vemos aqui que o Senhor, ele sabia, eu acho que está mais um pouco em cima, que tem uma parte que ele fala que ele sabia desde o começo, desde o início. Aqui eu acho que ele leu, né? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disso, os seus discípulos lhes disse: Isto vos escandaliza? Muitos, pois, desde seu... E não ficou, acho que não ficou aqui não. Mas a gente consegue ver que o Senhor sabia quem era desde o princípio que iria traí-lo. Entende? Ele é Deus. E ele escolheu os 12. Mas um era. A gente vê mais à frente o Senhor Jesus, depois que ele vai, quando ele vai ser traído, na noite que ele vai ser traído, ele falando que ele rogando, quando ele está orando pelos seus discípulos, ele fala rogando por eles e falando: Pai, nenhum do que tu me destes se perdeu, nenhum. Somente o filho da perdição, ou seja, somente aquele que não ia crer. Entende? Se você vai crer ou não, não sei. Não sei. Eu acho que o momento de crer é esse. O momento que temos para crer é esse. Nós podemos morrer agora. O Senhor pode voltar agora, a qualquer momento. E aí? E só por não crer? Mas se não é para mim crer, eu não vou crer então mesmo. Como a Bíblia diz, é porque você não quer. A palavra de Deus diz uma coisa, que se alguém é salvo, é graças a Deus. É porque ele quis salvar essa pessoa. E se essa pessoa não se salvar, é culpa da pessoa, porque ela não quis crer. Entenda isso. Se você recebe a salvação, graças a Deus, só agradeça a Ele. Você não tem participação nenhuma, nem na sua salvação, nem para manter a sua salvação. Se você não tem a salvação, se você se perder, porque não tem como perder o que não tem, se você se perder a chance de ser salvo, entenda que a culpa é somente sua. A palavra ela não pode voltar atrás. Ela não pode... mas eu falei que crer, mas vocês não fizeram tal e tal coisa. Não. Se é somente por fé. A palavra de Deus fala: se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando a gente lê 1 Coríntios 15, a gente vê o apóstolo Paulo chegando para os Coríntios falando: eu já entreguei o evangelho para vocês, o qual perseverais. Perseverar o quê? Então tem que perseverar, tá vendo? Sim, tem que perseverar no evangelho. Qual é o evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. É isso. É isso. Esse é o evangelho que temos que perseverar. É ter certeza. Não, Cristo morreu por mim e eu tenho a salvação. Acabou, ponto. Ah, mas Cristo morreu por mim e eu tenho a salvação. Isso tem que estar incumbido na minha mente, no meu coração, na minha alma, no meu espírito. E eu vou preferir da minha boca. Para o meu irmão, agora eu preciso o quê? Aí sim, para mim ter comunhão com meu irmão, aí entra Tiago, o passagem de Tiago. Tem tu fé? Me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mas Deus não precisa ver obras. Sabe por quê? Porque Deus sonda os corações. E a palavra de Deus fala claramente que não é por obras, é pela fé. É fé somente. É depositar. Nós recebemos vida para entender que somos pecadores e Deus nos concede o dom da fé. Agora está por tua conta. Quer crer em Jesus? Deposita esse dom da fé que não é seu, que é dom de Deus. Deposita ele aonde? Em Jesus. Quando tu fala, opa, eu já não morro mais, eu já morri. Porque a palavra de Deus fala isso. Porque se já morremos com Cristo, segue-se então que se vivemos, vivemos para Ele. Então, essa é a vida de um cristão. E se um cristão que já morreu com Cristo ainda quer viver a vida nessa carne, ele vai sofrer as consequências, mas não perde salvação em hipótese alguma. Fiquem com Deus. Amém.